Paz seja convosco. Estamos aqui iniciando a nossa série de entrevistas. E está aqui comigo hoje ele, o Gauchinho. Gauchinho ou gaúcho. Gaúcho ou Gauchinho? Depende do momento, né? Explica pra nós isso aí. Então, pra quem não sabe, eu não sou do sul, eu não sou gaúcho realmente, eu sou de São Carlos, né? Mas o gaúcho vem por causa do meu pai. Meu pai é o gaúcho original, né? E por isso que é gaúcho ou gauchinho. Quando ele está ausente, eu sou gaúcho. Quando ele está presente, eu sou gauchinho. Então, aí ele tem a primazia. Ele tem a primazia, sim. Então, tá certo. Mas o seu nome mesmo? Jonatas Levi. Jonatas Levi. Tá certo. Como prefere ser chamado? Levi. Levi? Mais curto. Levi. Rápido. Levi, você hoje está envolvido na Igreja Quadrangular, na primeira igreja aqui em Santa Gertrudes, e você ocupa algumas funções, você tem algumas tarefas aqui. Sim. Quais são elas? Então, primeiramente, estou como líder dos juniores, funcionário de juniores. Também atuo como professor substituto da escola bíblica na classe de jovens. Toco no louvor, no grupo de louvor, e sou responsável pelo louvor dos jovens. E são essas as principais funções. Você esqueceu de uma, hein? Essa é a mais importante. Uma das mais importantes, né? Que a gente é sempre. Eu sou diácono. Isso. Trabalho em diaconato também. Então, quer dizer, um jovem... Pode falar a idade? Pode. Então fala. 22 anos. Um jovem de 22 anos, envolvido com a obra do nosso Deus, e aí em várias frentes de trabalho. É claro que vai ter aquela, né, que você talvez se desenvolva assim com mais facilidade, porque tem a ver com o seu chamado, né, com o dom pessoal que Deus concedeu a você, mas está disposto e se envolve. Isso é muito importante para uma pessoa da sua idade, estar envolvido na obra de Deus. Como você encara essa situação? Bom, eu vejo que a questão de como eu sou jovem, eu tenho força, a beleza dos jovens é a sua força, tudo que eu tiver ao meu alcance, eu conseguir conciliar com o meu tempo e minha disposição, eu creio que seja válido eu atuar e fazer conforme as minhas forças. E você entende que você está envolvido com as coisas de Deus, trabalhando na liderança, ajudando um outro grupo? Por exemplo, você é líder do grupo de juniores, que compreende aí de 10 a 12 anos, correto? Sim. E você auxilia no grupo de jovens. Sim. Trabalha junto com os jovens, que atualmente o líder é o Rafael. Então, você entende que isso e mais os outros trabalhos que você desenvolve, isso ajuda você, por exemplo, a se manter firme, cria um senso de responsabilidade para você? Sim, é exatamente o que o pastor falou. Tudo que a gente faz se dispõe a ocupar o nosso tempo, eu creio que é isso que vai moldando a nossa mente, e vai levando os nossos pensamentos, o nosso intelecto a ficar focado nisso. Então, sim, os trabalhos que eu exerço aqui, tudo que eu faço aqui, tanto nos juniores quanto ajudando nos jovens, isso ajuda a manter o foco. Então, sempre a questão do senso de responsabilidade em si ajuda a manter o foco e pensar mais sobre as decisões. Levi, e fazer uma pergunta. Você é feliz? Sou feliz com Jesus. É feliz. Sim. Que legal. Bom, quantos anos que você está na igreja aqui, na primeira igreja em Santa Gertrudes? Então, eu aqui desde que eu cheguei em Santa Gertrudes, eu cheguei mais ou menos em 2010, na época eu tinha 9 para 10 anos, e quando minha família veio junto de São Carlos, daí nós já começamos a vir aqui, frequentar a igreja aqui. Antes a gente morava em São Carlos, a gente tinha uma comunidade lá que a gente morava, uma comunidade terapêutica, e a minha vida foi, eu tenho, vamos falar assim, berço cristão, desde lá, só que em igreja eu comecei a partir de 2010 para 2011. Aqui. E a sua família é formada, seus pais, você e? 4 irmãos. 4 irmãos. 3 moças e o meu irmão, que é mais velho. Então, 5.
Sim. 5 filhos. Irmãs. Tá, então, está aqui. E como foi a sua vida? Você falou que viu numa comunidade terapêutica, né? Como que é isso? Então, vamos lá. É uma comunidade terapêutica de recuperação de dependentes químicos, né? Minha mãe, quando ela era bem nova, ela se voluntariou para trabalhar nessa obra missionária, né? E meu pai, ele foi um dos que se recuperaram lá. Ele se recuperou lá e depois do tempo de recuperação, que era, na época são 6 meses, né? Ele ficou como voluntário também. Os dois se conheceram lá, né? Casaram lá e eu nasci lá dentro. Você nasceu lá? Nasci lá. Mas e era distante da cidade? Do centro da cidade? Eu digo. Sim, era numa fazenda. E para ir para a escola? Tinha um ônibus, né, nosso mesmo, da comunidade. Então, eram várias famílias, né? Então tinha várias crianças, jovens. Então tinha um ônibus nosso próprio que levava para a escola. E tem experiências daquela época que marcaram você? Que Sim. você gostaria de contar? Sim, tem muita experiência. Que nem lá era tudo diferente, né? A vida era diferente. Por ser uma comunidade, a gente ficava lá dentro, principalmente creio que a maioria das crianças que saíram de lá, né, teve essa mesma visão. E a gente tinha um cuidado, vamos dizer assim, tinha um cuidado extremo, né, com o pessoal que era mais novo, com as crianças, com os adolescentes lá. A gente tinha o trabalho que era específico pra gente, né? Então, quando eu saí de lá, né, isso que foi a experiência principal. Quando eu saí de lá, eu vi essa diferença, né, de estar na cidade, de estar num ambiente assim que é você em casa e a escola, né? E lá a gente tinha um cuidado de tudo que era falado na escola, tudo que era aprendido na escola. Naquela época não tinha tanta invasão Tanto quanto hoje. Tanto quanto hoje, mas mesmo assim tinha um cuidado muito rígido, né, com o que as crianças viam na escola, né, assistiam na televisão, que não tinha internet também naquela época, não era muito solto isso, mas tinha um cuidado muito grande. Então, uma das experiências positivas, né, que eu tenho da minha infância é isso, o cuidado que eles tinham com as crianças e adolescentes. Você consegue, apesar de ter vindo novo, né, para a cidade, vamos dizer assim, mas você lembra assim, de pessoas que você viu chegar num estado assim, deplorável lá e depois de um tempo saírem diferentes? Você viu muitos desses casos? A pergunta principal é assim, né? A casa de recuperação realmente recupera? Sim, recupera. Vírgula, né? Teve muitas pessoas que eu lembro, é claro, passaram muito tempo que eu estava lá, mas eu lembro de muitas pessoas, né, que saíram e hoje minha família tem contato, as pessoas casaram, construíram família e tudo mais, né? E tem muitas pessoas também que ficaram lá, que estão lá até hoje, né, que viraram voluntários também, né, e estão trabalhando até hoje nessa casa de recuperação, né? E também o oposto, né, pessoas que saíram e não se mantiveram. Eu disse casa de recuperação, mas na verdade, né, é o trabalho na casa de recuperação. No nosso caso, quando a gente fala casa de recuperação, a gente trata das casas cristãs evangélicas, né, de cunho, onde a Bíblia é anunciada, apresentada, e na verdade a Bíblia diz, né, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? E um ponto, né, falando de casa de recuperação, lá, pelo menos na minha época, né, porque eu estava na minha infância, né, todo o trabalho eles chamavam, né, tinha uma nomenclatura que chamavam plano B, né, que é o plano de desintoxicação, né, tem um período de desintoxicação, que a pessoa chega, né, com uma abstinência e tudo mais, né, e o foco principal é a questão da pregação da palavra, né, que o foco dessa casa de recuperação era que o que vai libertar não é o remédio que a pessoa vai tomar e vai ficar desintoxicada, mas o que vai libertar é sim a palavra de Deus, é Jesus. É parecido com um tratamento médico, né? A gente crê que Deus pode curar uma pessoa instantaneamente através da oração com um toque de mãos, através somente de uma oração intercessória, a gente acredita. Mas a gente também acredita que Deus pode usar os medicamentos, né, para curar uma enfermidade. É o agir de Deus, Deus age conforme
Ele quer, né? A gente costuma dizer isso, né? Vamos deixar Deus fazer do jeito dele, que ele sabe o que ele está fazendo. Levi, dentro aqui do período que você veio para cá, você veio, vamos dizer, criança, né? Hoje você é um jovem, você viveu experiências difíceis nesse período da sua vida cristã? Porque às vezes algumas pessoas têm a ideia, o quê? Não, eu vou para a igreja e eu não vou enfrentar mais problemas. Isso é assim mesmo? Não é assim. Inclusive, que não é assim. Então, teve muitos períodos difíceis. Quando a gente chegou aqui, né, que nem a minha vida e a vida até mesmo dos meus pais, a gente não conhecia como é que era uma igreja em si. A minha mãe, eu acho que foi a única que teve uma experiência antes de estar na casa de recuperação com uma igreja, né? Como é que funciona, né? Porque a gente lá era totalmente diferente. Lembrando, né, que quem sabe você não pegou o comecinho, eles viviam em uma casa de recuperação, uma comunidade terapêutica, como você disse, né? Então, por isso que ele fala, não sabia como era a vida de uma igreja, de uma comunidade, de uma igreja, né? A vida da igreja, como funcionava. Então, isso foi novo para vocês. Sim, totalmente nova. A gente teve que se adaptar a isso, né? E também a vida da cidade, né? Porque eu, por exemplo, eu e meus irmãos, a gente não sabia como é que era viver numa cidade assim, né? A gente tinha tudo livre, tudo na escola era diferente, era totalmente diferente. Então, a gente teve bastante dificuldade de se adaptar, né? Bom, a vida é feita de lutas, né? Não é que a gente é cristão que a gente vai ter mil maravilhas, né? Mas teve muitos perrengues que a gente teve que passar. Se você se lembrar e quiser e puder contar alguma, fica à vontade. A gente sempre comenta, né? E cita a passagem em que Jesus estava no barco com os discípulos e eles iam atravessar, né? E com Jesus no barco veio a tempestade. O mar bravio, os ventos. Então Jesus estava no barco e mesmo assim veio a tempestade. É claro que ele resolveu o problema. Quando os discípulos foram falar com ele, ele repreendeu o mar, repreendeu os ventos e aí se acalmou. Mas o fato de Jesus estar no barco não impediu que a tempestade viesse. Mas ele resolveu o problema. Sim. Nesse período, mais um panorama, né? Nesse período que eu vim para a igreja e tudo mais, começamos a congregar aqui, em determinado momento, né, eu comecei a me desenvolver também aqui, né, com uma liderança, né, com o pessoal e tudo mais. Eu entrei no grupo de louvor na época, né, acho que foi mais ou menos em 2014, por aí. Eu era novo ainda, tocava violão, aprendi a tocar violão aqui na igreja, né, que tinha o projeto Adoradores. Você aprendeu a tocar aqui no projeto, que é um projeto que ensina, né, as pessoas gratuitamente, porque esse princípio bastante bonito, né, que a gente chegou aqui em 2019, a professora Milena, eu e minhas filhas, e a gente já encontrou esse trabalho muito bonito, realmente, o quê? Que um ensinando o outro. E aí hoje você faz parte dos que ensinam. Sim, eu sou professor de violão no projeto também. E eu aprendi a tocar violão, foi dada a oportunidade de eu entrar no louvor na época, né? Falei em 2014, né? E até 2016 para 2017, né? Eu fiquei no louvor. E daí chegou nessa época, aconteceu algumas coisas, né? Na questão do âmbito familiar, e aconteceu que eu saí um tempo da igreja, em 2017, começo de 2017. E eu fiquei afastado um tempo da igreja, né? Aconteceram muitas situações. Gostou desse período? Não, não. Tem boas lembranças? Não, misericórdia. Ficou quanto tempo longe? 2017 eu saí, foi logo no começo do ano, isso eu. E eu retornei em 2019, eu vim em alguns cultos, né? Inclusive, o primeiro culto que eu falei assim, não, eu preciso voltar, eu vou voltar para o quadrangular, vou voltar a congregar na igreja, foi o culto da troca de pastores. Foi o culto que o pastor... 11 de agosto, então. Isso mesmo. E eu não estava entendendo nada, não sabia o que estava acontecendo. Eu tinha ficado fora, né? Eu tinha ficado fora, e daí eu falei, caramba, né? O que está acontecendo? Deixa eu só explicar.
Porque vocês estão assistindo, né? Todos estão assistindo. A troca de pastores é algo, podemos dizer, comum. O incomum é como acontece na cidade de Araras, por exemplo. Né? O pastor Bracanelli está lá há mais de 50 anos. Isso não é normal, isso não é comum. O comum é que, de tempo em tempo, os pastores são remanejados. Né? Foi o que aconteceu. O pastor que aqui estava, o casal, né, foi para uma outra cidade e a gente veio de Araras para cá. E daí eu fiquei meio assim perdido, não sabia o que estava acontecendo e tudo mais. Né? Só que nesse período, 2019, eu também não tinha retornado realmente. Eu vim em culto, daí eu vinha de vez em quando, vinha periodicamente. Né? E chegou o momento da pandemia, 2020, né? Acho que foi mais ou menos no meio do ano, né? Quando começou a pandemia, começou a fechar tudo. Né? E a minha rotina, geralmente, foi sempre bem agitada, bem completa. Eu trabalhava, fazia curso, né? Sempre ocupava meu tempo com alguma coisa. Né? E daí chegou um momento que não podia fazer mais nada, né? Não podia trabalhar, não podia sair, não tinha curso, não tinha nada. E daí eu comecei a entrar num fechamento, né, social, né, ao ponto de que eu não tinha contato nem mesmo com os meus pais dentro de casa. Né? Na época da pandemia estava somente eu, meu pai e minha mãe em casa. Né? E comecei a me fechar, né, a ponto de ficar bem ruim. Né? Eu me sentia assim eu não sabia que hora que eu estava acordando, né, que hora que eu estava indo dormir, eu ia comer alguma coisa e tudo mais. Isso eu creio que abalou muitas pessoas, né? Meu pai, minha mãe ficaram muito abalados também por essa mudança brusca de rotina e tudo mais. E daí eu me deparei com um momento que falei, né, o que está acontecendo? Eu não posso continuar assim, não posso estar assim, né? E eu sabia o que poderia me libertar desse fechamento, a única coisa que poderia, né, preencher esse vazio, né, que antes era ocupado pela rotina cheia. Né? E foi aí que eu descobri, né, que estava tendo as lives na igreja. Né? Algumas pessoas mandavam até o link, né, para acompanhar os vídeos dos lives. E daí eu falei, caramba, se tem alguém gravando lá, eu acho que dá para ir lá. Então eu decidi, falei, não, vou tentar ir lá. Vou arriscar, né? Daí eu vim no culto. Eu não lembro se era um culto de quarta ou de sexta-feira, foi no meio da semana. Eu lembro que tinha um grupo bem reduzido, que na verdade não podia. Era o permitido. Era permitido, né? A gente ficava em silêncio lá, tal, vendo a live, era bem diferente. E eu lembro que a partir do momento que eu voltei, eu nunca mais saí. Né? E eu entendi que Jesus era o único que poderia preencher esse vazio. Né? E a minha experiência foi, assim, o entendimento que eu tive depois. Mesmo nascendo num berço evangélico, num berço cristão, você tem que ter um momento da sua vida que dá o start, que você se volta realmente para Jesus. Né? Porque não é necessariamente uma pessoa que nasce num berço cristão que ela é convertida. Né? E para mim esse start realmente foi nessa época. Né? E daí aconteceu que foi proposto, né, o curso de teologia pela igreja, né, um curso que acontece até hoje, às terças-feiras, e eu decidi também me inscrever. Acho que foi até um pouquinho antes de começar a pandemia, né, quando eu estava vindo, eu fiz a inscrição e daí bloqueou por causa da pandemia, e daí foi anunciado, não, vamos começar a voltar aos cultos. E daí eu comecei a me envolver, comecei a estudar, né, comecei a aprender mais, e desde então eu tô aqui. Então, Deus. Para a gente encerrar, Romanos 8:28 diz assim, ó: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Você me disse que esse é um versículo importante para você, então fale sobre ele. Então, esse versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, ele vem por causa da minha história, da história da minha família em si. A minha vida é um milagre em si, né? A gente falei, né? Eu nasci na casa de recuperação, tudo. E se fosse contar todo o meu testemunho, eu ia precisar de bem mais. Mas você pode voltar. Eu posso voltar também, né? Mas, eu tenho, como eu disse, 4 irmãos, né? Nós estamos no começo de 5, né?
E a vida de cada um dos meus irmãos é um milagre. É claro, quando a gente fala isso, tem muita gente que pensa assim, nossa, mas é um clichê. A vida de todo mundo é um milagre. Mas você quer dizer que tem uma Sim, lei, né? a minha vida é um milagre. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muito bem. Levi, muito obrigado, viu, por você contar um pouco da história da sua vida e no futuro você volta. Amém. Contar Amém. outras experiências. Tá Ok. bom? Valeu? Muito obrigado. Amém. Obrigado para você que está nos acompanhando.